com bastante alegria e satisfação que nós damos início aos nossos encontros, retomamos nossos encontros dos professores cristãos, né? E esse momento aqui de uma breve apresentação, de uma lembrança, né? Eu estava conversando aqui com o Judásio. Nós lembramos aqui e oferecemos esse encontro à memória do nosso querido irmão, né, professor Renato, que não perdia os encontros dos professores cristãos, né? Era um assíduo companheiro aqui das nossas reuniões, né? E o Renato faleceu no ano passado, final do ano passado, e ele sempre estava presente aqui. Então a gente oferece aqui, pela memória, a lembrança do nosso querido irmão Renato, né? Antes de começar, eu queria perguntar se tem algum professor, algum funcionário que está vindo pela primeira vez. Walter, né? Walter, você podia se apresentar rapidinho? Só para a gente... Isso. Bem-vindo, Walter. Walter também é doutorando do nosso programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, como aluno especial nesse semestre. Bem-vindo, Walter. Espero que seja o primeiro do ano todo que nós vamos te encontrar aqui. Mais alguém? Primeira vez? Você é? Bem-vinda, Renata. Tá? Serve também as mesmas palavras. Convite para que acompanhe os professores cristãos aí o tempo todo. Tá bom? Então, esse é a primeira reunião, né? De 2019, a gente espera que esse ano, esse encontro, ele nos sirva, né, principalmente, além das reflexões que a gente sempre tem feito, né, que de fato esse seja o nosso espaço, aquele espaço em que a gente consiga aqui recuperar as nossas forças, trocar as nossas experiências, nossas reflexões, e que esse ano de 2018, até conversava bastante com o Judásio sobre a importância desse grupo. Eu acho que a gente já atingiu uma maturidade bem interessante, né, no sentido de estar servindo mesmo de amparo aos professores, né? Isso aqui não é uma obrigação, é um convite aberto, né, não há nenhuma imposição institucional, e ele tem tido um grupo de professores que tem estado presente sempre aqui conosco. Então, isso para nós é muito bom. Então, a gente tem, nós vamos começar nosso primeiro encontro de 2019 com o nosso querido irmão Jorge Camargo, né, que vai fazer aí uns 3 cânticos para nós. Obrigado, Jorge. Boa tarde. Eu estava pensando no que tocar e, invariavelmente, eu sempre penso em canções antigas, mas não é saudosismo, não. Também não sei o que é. Mas eu lembrei dessa canção, que é uma versão de uma canção norte-americana que fez parte do Jesus Movement, que foi aquele movimento no final da década de 60 que atingiu muitos hippies nos Estados Unidos, né, que se converteram à fé e aí começaram a influenciar com canções populares. E essa canção é uma delas. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar. Faz-me beber, faz-me beber, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor.
Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me viver, faz-me viver. É muito simples, né? Novamente juntos. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me viver, faz-me chegar, beber do teu rio, Senhor. Faz-me beber, faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver, faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Uma outra canção antiga também, ainda sem saudosismo. Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande
para fechar um salmo, uma canção inspirada no Salmo 138, que diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor. Agradecemos ao irmão Jorge Camargo. Acho que a melhor coisa que nós fizemos nos encontros de professores cristãos foi iniciar nossos encontros com um momento de louvor, né? Nos acalma, nos prepara o espírito para ouvir a mensagem de Deus e depois a nossa palestra. Então eu convido o nosso irmão Mário Sérgio, que nos vai levar em oração de intercessão. Vem aqui, Mário. E na sequência ouviremos o irmão Dr. Marco Túlio com um momento devocional. Antes de orar, eu pedi para o pastor Gildazo se a gente podia abrir para que vocês fizessem pedido. Que vocês façam um pedido. Eu quero só compartilhar um texto bem rápido, tá bom? Da palavra de Deus, que diz assim, o Salmo 56, o verso 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Por que isso? Porque Deus acompanha o nosso sofrimento. Por que é que eu estou falando isso? Eu vou explicar rápido para vocês. Há 25 anos, o meu pai morreu atropelado. Foi uma notícia horrorosa para nós. Do nada, ele morreu no sábado, na rua da nossa casa, onde era uma feira. E, infelizmente, aconteceu uma tragédia e ele foi atropelado. Depois de 15 anos da morte do meu pai, chegou uma notícia em casa. A minha mãe resolveu namorar. Confesso que foi um negócio difícil para mim. Chegar em casa, na cama lá dos meus pais, eu sempre chegava e deitava, né? Mas agora tinha um intruso. E aquilo foi me incomodando, me deixando muito triste, muito chateado, muito sem jeito, e era muito complicado. E ele não era, ele é um camarada assim, pensa num camarada holandês, branco,
olho azul. Quer dizer, não dá nem para falar, para passar para o meu pai, porque ficou muito desproporcional a cor, né? Não ia dar muito certo. Mas, sabe o que aconteceu? Infelizmente, semana passada, ele teve 3 AVCs seguidos. Eu não sei se agora ele está vivo, eu não sei se agora ele já partiu, eu sei que o clima lá em casa está difícil, né? E eu, conversando com a minha mãe, falei, mãe do céu, o que acontece com a senhora? Né? Porque o pai morreu inesperadamente. E agora, esse seu namorado tem essa situação que está num quadro irreversível. Os médicos já chamaram e disseram, as 2 únicas opções, ele volta para casa em estado vegetativo ou ele vai ser recolhido. Então, o que é que eu quero pedir para vocês? Que vocês, no tempo de casa, num tempo de oração, orem por ele. Por que eu falo isso? Porque é difícil. Esses dias eu estava tão estranho na aula, que ao terminar a aula, veio uma aluna e me falou assim, todo mundo sabe aqui, professor, que eu não sou religiosa, mas eu vou rezar pelo senhor. Eu olhei assim e falei, nossa, deu para perceber que o Mário Sérgio não era o Mário Sérgio normal da dinâmica da aula, porque realmente abalou as estruturas. Eu tentei fazer aquilo que eu ouvi, aprendi e escrevi em um dos meus livros, que um senhor foi procurar alguém para conversar e estava deprimido, e ele foi recomendado assim, procura um psicólogo. Tem um psicólogo aqui que vai resolver o seu problema. Ele vai te dar orientações fantásticas e você vai resolver o seu problema. Tenho certeza disso. E ele foi. E o psicólogo disse assim, com poucas palavras para ele, olha, aqui é o seguinte, na cidade tem um circo. E tem um palhaço extraordinário. Ele vai fazer com que você se desestresse, com que você fique mais aliviado. E aquele paciente olhou para aquele psicólogo e falou assim, doutor, aquele palhaço sou eu. Ou seja, muitas vezes a gente está com o coração arrebentado, não é? Está com o coração pesado, mas a gente tem que procurar tocar para frente. Então, eu queria convidar vocês para esse momento de oração, tendo certeza de que Deus acompanha os nossos sofrimentos, não é? Não na loucura de perguntar, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor está cuidando de nós, ainda que em tempos de sofrimento. Vamos fechar os olhos, né? E vamos pensar nisso. Antes, se você tiver algum pedido, se você quiser colocar também para a gente, né? Queria lembrar da professora Rosângela, que teve uma situação, não sei se vocês estão sabendo, né? A Rosângela do CEFT teve um problema ontem, e parece que é um problema de coração, ela está agora afastada por 3 dias. A Rosângela, que foi lá na nossa sala ontem, né? O professor Lindbergh, que está com cirurgia nos olhos, eu não sei se tem mais alguém nesse estado, nessa situação, ou se você quer colocar alguém. O reitor também que foi acidentado. Professor Ivete, da FCI. Alguém mais? Então vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Pai. Bondoso Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo que temos e somos, nós, ó Deus, nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza, a Tua soberania, a atuação livre e poderosa sobre tudo e sobre todos. E é nesta certeza, Pai, que nós ousamos colocar diante do Senhor pessoas queridas nossas, pessoas, ó Deus, que estão precisando da intervenção do Senhor, da ação do Senhor, do bálsamo do Senhor, ó Pai, para conforto e para consolo. Por isso, Deus, no nome santo de Jesus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, tome conta da saúde, derrame graça, bondade e misericórdia na vida do seu Antônio. Que o Senhor, ó Pai, intervenha na vida e na saúde, ó Pai, da Rosângela, professora nossa querida.
Que o Senhor, ó Deus, abençoe o restabelecimento do professor Lidberg, Senhor, no nome santo de Jesus. Seja, ó Pai, com o nosso reitor, dando para ele, ó Deus, a saúde de volta, ó Pai, para que ele possa vir trabalhar conosco nas suas atividades cotidianas e normais. Colocamos também, Deus, a professora Ivete da FCI. Toma, Senhor, ela nas tuas mãos e abençoa, Deus, no nome santo de Jesus. Olha, Deus, para cada um de nós com bondade, com graça e com misericórdia, e ser propício a todos nós. Oramos assim, Senhor, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Redentor. Amém. Vou passar a palavra para o nosso vice-reitor, doutor Marcos Túlio, que vai trazer para nós agora um momento de reflexão. Boa tarde a todos, com alegria, nós estamos aqui, cumprindo essa missão importante, que o reverendo Gildas passou para mim, acho que 2h da tarde, mais ou menos. E é sempre difícil com uma plateia tão capaz, tão experiente, tão versada na palavra de Deus, e a gente sempre fica sob a pressão, não é? Mas eu vou falar mais na emoção, não é, do que de outra coisa, e especialmente pelos cânticos que nós ouvimos aqui, que são belos, eu vou dizer, são da minha preferência, não é? Esses cantos mais antigos, do saudosismo, pode trazê-los muito mais outras vezes, Jorge. Eu vou ler aqui 2 trechos da palavra de Deus, que está na primeira carta de João, capítulo 4, já no começo, no versículo 4 de 1 João 4, e vou ler também a partir do capítulo 5, a partir do versículo 1. O apóstolo nos diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. E a partir do versículo 1 do próximo capítulo, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, essa palavra ela é extraordinária. É uma palavra escrita para nós, não é? E é uma palavra de alegria, uma palavra de júbilo, de segurança, de certeza, porque quando o apóstolo João escreve logo no início, ele se refere a nós com carinho, nos chamando de filhinhos, e diz que nós somos filhos de Deus. Depois ele também assume esta mesma condição quando ele diz: nós somos de Deus. Quer dizer, há uma situação aqui de pertencimento, de mudança de status. Nós não somos do mundo, nós não somos perdidos. Nós somos de Deus. Isso é muito importante na nossa luta, na nossa caminhada. Porque, por mais que nós possamos olhar para as dificuldades do presente século, para muitas coisas que nos rodeiam, que nos apertam o coração, que nos entristecem ao olhar a impiedade do mundo, a sua violência, a sua maldade, a forma como os gestores públicos muitas vezes são malvados e causam males à sociedade, com hospitais ruins, com educação ruim, com falta de serviços de qualidade, de educação, e a gente se condói ao ver essa pobreza, e que ela nos afeta também, ela nos toca no coração, porque nós também somos vítimas de injustiça no tempo da nossa peregrinação. E muitas vezes isso pode nos assaltar o coração, pode nos entristecer, trazer certa angústia, defrontar com a ausência do amor de Deus e muitas das ações dos homens.
ele traz uma perspectiva de nós nos lembrarmos, sim, que nós somos de Deus. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Ele não somente diz que nós somos filhos de Deus aqui, mas ele diz que nós somos vencedores. Nós vencemos o mundo a cada dia. E ele apresenta a perspectiva da vitória do mundo pela fé que ele próprio nos deu e colocou em nosso coração, na própria pessoa de Deus e na pessoa do Filho de Deus e na pessoa do Espírito Santo. Ele é quem se revelou a nós como um Deus criador, como um Deus soberano, mantenedor de todas as coisas, como um Deus que governa, como um Deus que julga, como um Deus que ama, como um Deus que abençoa, especialmente quando ele envia Jesus Cristo para salvar a cada um de nós e nos dá uma consciência diferente daqueles que não têm a Cristo. Nós temos a razão da nossa vida, nós temos sentido de propósito. E por isso que nós podemos nos reinventar muitas vezes. Nós podemos nos levantar em determinados momentos de tristeza, superar dificuldades, superar barreiras. São tantas perspectivas que a palavra de Deus nos traz, porque nós temos algo que é muito importante, que é chamada fé, e uma fé que é dom de Deus, que é colocada em nosso coração. Então isso é motivo de júbilo, porque essa fé é quem nos revela Jesus Cristo e o seu amor. São três questões que estão intimamente ligadas: a fé, a esperança e o amor, como Paulo coloca, que a gente não tem como dissociar, não é? E nós vencemos justamente as dificuldades e as batalhas do mundo, porque ele fala aqui em vencer o mundo e as suas concupiscências, o mundo e as suas maldades, o mundo e a sua sequidão, o mundo e a sua discórdia, tantas coisas que nos afetam. E é importante nós trabalharmos sobre isso, nessa breve reflexão que vou fazer aqui, porque nós vivemos no mundo, e o Senhor já disse que nós viveríamos e nós teríamos aflições. E talvez, ou com quase um talvez com certeza, muitas das aflições que nós vivemos, muitas vezes é por reconhecer as nossas próprias falhas, as nossas próprias impossibilidades de viver uma vida plena, quando nós pecamos, quando nós temos um sentimento faccioso, quando nós temos inveja, quando nós sentimos como um sentimento ruim no coração contra alguém que nós não deveríamos sentir. Porque o mundo age assim. O mundo age por vingança, não é? Age por violência. Nós somos chamados a viver uma novidade de vida. Essa é a perspectiva que eu vejo aqui, sobretudo porque esta fé em Jesus Cristo nos obriga, essa compreensão de quem é a pessoa de Jesus Cristo e da sua palavra, aquele Cristo que dizia e diz na sua palavra muitas vezes para nós, quando ele diz assim: ouviste o que foi dito, não é? Eu, porém, vos digo. Ele começou a consertar uma série de coisas para o nosso próprio proveito. E é sobre essa perspectiva de crença e também de obediência que nós vamos mudando o nosso ser, transformando a nossa natureza, mortificando a natureza terrena, pecaminosa que nós temos aqui, para viver de uma maneira vitoriosa. E esse chamado é um chamado para que nós vivamos vida de paz, vida de alegria, vida abençoada e vida abençoadora. É uma vida que não maldiz o outro, é uma vida que não fala mal do outro, é uma vida que não fuxica, não testemunha equivocadamente, mas é uma vida que, pelo contrário, pratica aquele bem que muitas vezes chega à nossa mão para praticar. Porque a palavra de Deus diz também que quando fazer o bem não faz, está pecando, não é? Então a palavra de Deus que vai nos ensinando e moldando o nosso ser, para que nós tenhamos um comportamento que agrade a Deus, que está acima de todas as coisas, e também agrade aos outros que nos observam, sejam os crentes ou não, porque a nossa transformação de vida ela é perceptível, não é? Então falo aqui porque eu tenho certeza que os senhores, os irmãos aqui, são de Deus também. E aqueles que são de Deus têm que viver de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com o que está na sua palavra. E isso que ele traz aqui. Ele diz que a gente demonstra que nós amamos a Deus quando nós somos obedientes à sua palavra. E a gente, então, com essa fé, com essa perspectiva de que o Senhor haverá de nos abençoar nessa caminhada, nos fortalecer, nos ajudar a não pecar tanto,
não é? No sentido de não só não fazer aquilo que ele condena, mas também caminhar num sentido de atender a todas as suas orientações, suas recomendações. E assim a gente possa ter um ambiente de muito mais paz, de muito mais unidade, de muito mais construção. E eu desejo isso, encerrando aqui a minha palavra, porque o palestrante está aqui já aguardando, mas no sentido que nas nossas igrejas, nas nossas casas, no nosso condomínio, e aqui nessa universidade, nós vivamos verdadeiramente os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo colocou na sua palavra para que nós vivamos. Porque assim nós vamos ter um ambiente melhor, um ambiente mais santo, um ambiente mais justo, um ambiente mais alegre, um ambiente de maior construção, de maior dependência, onde ninguém vai pensar que é melhor do que o outro, que se julga melhor do que o outro, e esses sentimentos normalmente trazem dissensões, trazem afastamento, não construção. Então eu não vou poder caminhar mais, porque aqui é uma reflexão, é uma pequena devocional, mas que de fato todos pensemos assim. Nosso status é um status diferente. Você é de Deus. É Walter de Deus. É o reverendo Davi de Deus. É a Ana de Deus. Todos somos de Deus. E essa filiação requer uma diferença, uma transformação e viver em novidade de vida, viver em vitória, viver em alegria, não é? Se eu pudesse falar mais sobre outras coisas, muitas vezes eu fico pensando sobre a vida triste com muitas pessoas que nós não conhecemos na nossa casa, na nossa igreja, que muitas vezes são crentes, mas vivem acabrunhados, entristecidos, reclamando, não é? Com a tristeza no coração, com aquela raiz que foi e tomou conta. E eu digo, meu irmão, para com isso. Transforma a sua vida. Passe agora a adotar uma terapia, a terapia do louvor. Acorde de manhã e logo cedo diga ao Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia. Acordei, estou vivo, estou enxergando. Muito obrigado porque eu tenho água na pia para escovar o dente, Senhor. Obrigado pela esposa que eu tenho aqui. Obrigado porque eu tenho um café me esperando daqui a pouco. Obrigado porque eu vou para o Mackenzie trabalhar. Obrigado até porque eu tenho um carro para me levar até lá. São tantas coisas que nós somos abençoados e muitas vezes nós nos pegamos entristecidos, reclamando, como se nós estivéssemos vivendo sob uma perspectiva terrena, passageira, apegada a ter, não é? A ocupar espaços, e eu acho que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ter uma vida diferente, de fato, feliz em Cristo pela salvação e por ter a sua palavra, que é quem nos dá toda a orientação para que nós tenhamos essa vida de paz abençoadora e uma vida vitoriosa. Então, eu convoco todos assim a darem graças a Deus, louvores a Deus pelo que Ele fez pela sua vida, pelo que você é hoje, pelo que você vai poder fazer até a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Que o Senhor, pois, vos abençoe ricamente, abençoe a mim, a todos vocês, na jornada que nós temos aqui como crente nesse mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marco Túlio, pela sempre importante reflexão, né? E é bem por aí mesmo, né? É só a fé em nosso Senhor Jesus Cristo que nos faz vencer as aflições desse mundo, né? E já dizia, né? A gente sempre fala da importância da fé para superar as aflições desse mundo e também poder viver a eternidade, né? Isso é muito importante. Sem delongas, viemos aqui para ouvir o nosso chanceler, Dr. Davi Charles. Tem a palavra agora. Eu, por mim, podia ficar ouvindo ali o doutor falando no coração por um bom tempo. Mas eu estava com saudades da oportunidade de falar com vocês. E a gente olha para as alegrias que Deus vai dando para a gente no trabalho, na oportunidade de mexer com as coisas, e é espetacular. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente enfrenta tristezas, né? Eu confesso que me cortou o coração um discurso de formatura ontem, de uma aluna que fez ali o seu discurso de protesto. E corta o coração em grande parte, não apenas porque seja o protesto,
Aliás, é da natureza do que nós fazemos ter espaço para que haja o contestamento, para que haja o contraditório, para que haja... Eu acho que o que me pega é a injustiça, muitas vezes, dos protestos, né? Vejamos, por exemplo, professor, a única filosofia, o único pensamento estruturado sobre relações sociais que garante, que cria bases filosóficas para garantir a liberdade de expressão, para dar espaço para que alguém discorde de mim, é o pensamento que vem da tradição judaico-cristã. Qualquer outro pensamento, eu mostro para vocês, por derivação lógica, que ele não faz sentido, ele não gera sentido para garantir as liberdades individuais, como liberdade de expressão, como... Então, a injustiça do uso disto para atacar não deixa de ser um sentimento que a gente está acostumado. Já não acontece há muito tempo, graças a Deus, porque meus filhos estão crescidos. Mas quando eram pequenininhos e eu podia segurar nos braços, eu me lembro que muitas vezes eles só conseguiriam dar um tapa na minha cara porque estavam no meu colo. Certo? E é assim que a gente faz muitas vezes com Deus, né? A gente só consegue alcançar o bracinho para dar o tapinha na cara dele porque está no colo dele. Porque se ele fizer assim, eu não chego nem perto. E, num certo sentido, a gente está tentando fazer o quê com a educação aqui? Criar um contexto onde as pessoas aprendam a pensar, incluindo criticamente. Então, o que me entristece não é a não concordância com a nossa identidade institucional. É o desrespeito a ela como se ela fosse o inimigo. Mas, de certo modo, ela é o inimigo. E talvez esse seja um dos poucos ambientes aqui dentro onde dá para a gente reconhecer que é uma briga mesmo, é uma batalha mesmo. Eu tenho ensinado para vocês o fato de que a Bíblia é clara quanto a isso quando diz que é uma luta que não é contra carne nem sangue, mas que é uma luta contra os sofismas. Que grande parte do nosso trabalho é tentar desfazer os sofismas. E qual que é a sofistria que nós queremos combater? É aquela que diz que o mundo faz sentido sem o conhecimento de Deus. É aquela que diz que o mundo é interpretável à parte de Deus. E, infelizmente, esse sofisma hoje em dia fica tão sofisticado que ele diz que o mundo é interpretável à parte do homem também. Bom, o tema que eu quero tratar hoje é técnico e específico. Eu espero não dar para vocês um tratamento técnico específico que seja hermético, que exclua quem não é da área. Eu espero que não seja primariamente uma palestra para o professor Marcelo, que é especialista. Eu espero que inclua a todos vocês, porque vocês são intelectuais. Mas eu vou falar de epistemologia pura hoje. E eu vou dar um primerzinho em alguns pontos da epistemologia pura, porque eu quero mostrar para vocês que grande parte da razão pela qual nós precisamos lutar apaixonadamente contra a sofismação que esse mundo faz, é porque aquilo que é da natureza e da essência do que fazemos na Universidade Mackenzie, ou seja, gestão, geração e transmissão de conhecimento, depende de bases que só fazem sentido à luz do conceito de um Deus que existe e que falou. Sem isso, nós estamos brincando. Na melhor das hipóteses, fazendo jogos gadamerianos, do Hans Gadamer, jogos de palavras. E na pior das hipóteses, certo estava Merleau-Ponty, certo estava Lacan. Nós estamos tentando se desculpar com medo do fato de que, eventualmente, puf, o calor da frigideira fica forte demais e a vida esvanece. Eu não creio nisso. Eu creio que a vida tem muito para nos dar. Então, eu vou falar de epistemologia. Agora, falar de epistemologia, especialmente epistemologia pura, já me faz lembrar uma outra área que também, quando a gente não tem um interesse técnico por ela, a gente sabe o que é, mas não tem certeza, que é a lógica, né? E aí eu fico lembrando do meu amigo lá em Lisboa, o Manuel, que estava caminhando na rua e encontrou com o João. Pois que, pá, João, onde estás indo? Ah, Manuel, estou voltando da universidade. Pois que estás na universidade, o que estás a estudar? Estou estudando lógica. Que diabos é lógica?
Lógica é uma ciência que nos ensina como raciocinar corretamente, como fazer derivações para compreender as coisas. Não estou a entender. Explique-me, João. Bem, a lógica funciona assim. Vejo que tens um saquinho na sua mão, estás a carregar um pequeno pacote. Neste pacote está escrito que é de um pet shop. Então percebo que estás a carregar alguma coisa. Pelo formato do pacote, pela minha observação, imagino que seja um pacote de algum alimento para animais, pois que não é um animal. Oh, mas muito correto? Como é que pode? Já sabes que eu estou a carregar ração. Sim, e ainda mais, eu percebo que não deve ser a ração de cachorro, porque o saquinho é muito pequeno. Pois que deve ser, então, ração para... Não é para gato, é para peixe. Parece-me ração para peixe. Sim, pois que é verdade, é ração de peixe. Então, logo, entendo que tens em casa peixinhos. Como esta é ração pequenininha para peixes pequenos, imagino que seja um aquário de peixinhos doirados. Sim, mas é isso mesmo. Essa lógica é maravilhosa. E por causa disso, por derivação, imagino que tens crianças em casa. Ah, mas tenho, é isto mesmo? Desta arte, entendo que você, Manuel, meu amigo, que és heterossexual. Ah, mas brilhante, a lógica provou isso. É isso mesmo? E o Manuel foi para casa animadíssimo. Ele encontrou com o Pedro, vizinho dele, e conversando com o Pedro, ele disse: Pedro, estou a pensar que vou entrar na universidade para estudar a lógica. Lógica, que diabos é isso? A lógica é uma ciência que nos ensina a raciocinar corretamente por derivações. Mas como que funciona? Muito fácil, Pedro. Tens aquário em casa? Não. Então, não és heterossexual. Vocês riem, né? Mas eu vejo salto de lógica desse tipo o tempo todo. Não gritante, eu sei que o tema aí, eu estava assim, andando com cuidado, né? Porque a piada é boa, mas o tema é espinhoso. Mas a gente faz esse tipo de salto, que a gente chama de jump to conclusion. Na psicologia você estuda isso daí como parte de um processo, vamos dizer assim, doentio, que às vezes as pessoas têm de fazer esses saltos de lógica. E ele é um problema sério. E a gente faz muito isso com a questão do conhecimento. Raramente as pessoas param para pensar quais são as bases para eu sustentar a possibilidade do saber que eu apresento para os outros. A gente raramente questiona como é que a gente sabe as coisas. Aliás, alguns dos discursos mais empolgantes de Platão são aqueles nos quais ele dá voz a Sócrates, como se Sócrates estivesse exatamente mostrando que a questão do conhecimento não é tão simples quanto parece, que ele tem problemas sérios ali no meio. Aliás, existem alguns dilemas centrais, alguns problemas, alguns paradoxos, como o paradoxo do Menon. Como é que eu posso descobrir uma coisa nova sem antes conhecê-la? Porque se não conheço nada a respeito dela, como é que eu conheceria, mesmo que estivesse frente a frente com ela? Esse paradoxo aí que a gente tenta resolver ainda hoje. E não adianta dizer, não, mas eu não vou gastar tempo pensando sobre epistemologia. Eu prefiro já simplesmente trabalhar com a minha ciência. Porque se você não questiona, você pode estar elaborando em erro a vida inteira. Você pode estar achando que só porque alguém não tem aquário em casa é gay. Porque fez um salto errado de lógica. Vamos examinar um pouquinho o que é exatamente a epistemologia. E aí eu quero mostrar para você como que ela relaciona com as divisões centrais da ciência nas quais está baseado todo o trabalho que nós fazemos aqui. E aí eu quero mostrar que ela tem uma natureza radical. E que grande parte da nossa batalha para desfazer os sofismas como cristãos vai acontecer no campo da epistemologia. Porque quem define a natureza do saber já em grande parte definiu o campo no qual a batalha vai acontecer. E quem define as armas da batalha e o campo no qual vai acontecer, já, de certa forma, definiu o resultado do combate. Tá? Então vamos começar lá.
Eu notei que algumas pessoas estão curiosas onde que eu consegui a foto desse olho. Ou do outro? O da capa? Então, o da capa eu não vou contar quem é, porque a pessoa não vai querer que eu conte. Esse. Mas é óbvio que tem uma lente na frente, né? Esse daqui é da mulher mais bonita, mais jeitosa que existe no mundo. Mãe dos meus filhos, minha esposa, há 26 anos. Vamos lá. Primeiro lugar, a epistemologia, é óbvio, é um campo indispensável. Não adianta você dizer que, eu não gosto de filosofia, não me preocupo com isso. Não importa, você trabalha com exata, você trabalha com humana, você trabalha... Se você não tiver capacidade de explicar o que é que justifica o conhecimento, se você não puder distinguir conhecimento de mero preconceito, de mera opinião, de mera crença, se você não puder discutir o que é que epistemiza a crença, então você vai facilmente elaborar em erro. Tá? Eu nunca me esqueço da minha prima Marta, engenheira formada pela Unicamp, na cozinha de casa, fritando uns bolinhos para café da manhã, uns donuts lá nos Estados Unidos, e eu desço na cozinha e vou meter a mão na bandeja para pegar um bolinho que ela tinha acabado de fritar, e ela bate na minha mão e fala, não pega enquanto eu frito, porque diminui o óleo da panela. Eu parei e falei, Marta, você é uma mulher culta, uma engenheira. Como assim pegar o bolinho enquanto frita diminui o óleo da panela? O que é que acontece? E ela parou e falou, deu uma risadinha e falou, eu não sei, minha mãe sempre falou isso para mim. E aí, por curiosidade, quando a mãe dela, a tia Dulce, estava em casa, nós resolvemos perguntar. Tia, a Marta falou isso e tal, foi algumas semanas depois. E a minha tia começou a rir, ela falou, não, é que quando o seu tio Ari, pastor Ari Barbosa Martins, quando ele começou o ministério, logo que a Marta era menininha, a Marta, a Meg e a Cláudia, a gente tinha épocas difíceis financeiras. Tinha alguém na igreja que era dono de um armazém que distribuía farinha. Então a gente sempre tinha fartura de farinha em casa. Mas o óleo era caro. Então, muitas vezes, eu falava, não come, não pega, porque não vai ter óleo para fritar para os outros. Vai acabar. Farinha tinha, mas o óleo, se acabasse, não tinha mais para fazer o bolinho. Então, o raciocínio era simples. Não come os bolinhos que os outros vão ficar sem, porque não tem mais óleo para fritar. Na cabeça da dona Marta, o que aconteceu? Se puxar o bolinho enquanto estiver fritando, o óleo diminui da panela. Esse tipo de salto a gente faz o tempo inteiro. E faz mesmo. E algumas vezes ele é inofensivo. Mas outras vezes ele muda a forma como nós enfrentamos a vida. E seguimos sofismas. E isso é verdade para quem crê. Isso é verdade para quem não crê também, se for verdade. Porque se for verdade, se aplica a todo mundo. Então, não acredito, vai começar de novo aquela história de ficar perdendo, né? Vamos ver. 83. Voltou. Então, em primeiro lugar, é uma coisa indispensável para toda... Mas é ignorado. E o interessante é que toda reflexão articulada traz em si implícita uma teoria do saber. É só uma questão que a gente não trabalha e não articula isso daí. O Francis Schaeffer oferece uma definição que é a que eu mais aprecio. Tem um monte de definição técnica sobre o que é epistemologia e tudo, mas o Schaeffer diz assim, epistemologia é a teoria de como sabemos ou como podemos assegurar que o que pensamos saber a respeito do mundo é correto. Então, ele é um campo teórico, ele é um campo que tem a ver com verdade e com a tentativa de acerto. Algumas características essenciais. Mas vamos ver os contornos, porque eu falei que ia dar um primer para vocês. A epistemologia se relaciona com os outros dois grandes campos da filosofia de uma forma muito interessante. Ela tem uma relação com aquilo que a gente chama de metafísica ou ontologia mais específica, é a teoria do ser, a teoria da existência das coisas, né? Ela pressupõe, a epistemologia pressupõe a ontologia, por quê? Porque a epistemologia quer me ensinar como ter contato com aquilo que de fato é. Se eu falar de alguma coisa que de fato é, eu já estou discutindo metafísica.
E já estou falando sobre existência ou não existência, já estou, de certa forma, entrando na ontologia. E a ontologia pressupõe a epistemologia. Você não pode falar em conhecer o ser sem pressupor que o conhecimento seja possível. Senão você tem que cair num ceticismo místico, radical, que diz que o ser não pode ser conhecido. Tá? Então vamos virar agnóstico e dizer que todo caminho é pelo conhecimento, que a salvação é pelo conhecimento, mas que no final o que se encontra é o abismo, o que não pode ser conhecido. O fim de tudo, o fim do conhecimento é sua própria destruição. Tá? Não é o caso, mas ela se relaciona com teoria de valores, aquilo que a gente chama de ética, eu gosto de expandir, vocês já me ouviram falar em palestra, e colocar ética, estética, tudo dentro de um grande campo chamado teoria de valores. Ela se relaciona com a teoria de valores, com as teorias de valores. Por quê? Porque ética e valores pressupõem epistemologia. Você não pode falar de certo e errado se você não acreditar que é possível saber o que é certo e saber o que é errado. Se não houver a possibilidade de distinção, a discussão já morreu de começo, não vale a pena. E a epistemologia pressupõe o ético, isso é ignorado por todo mundo. Mas todos vocês que estão aqui no Mackenzie, chances são 95% de chances. Talvez até alguém tente negar, mas quase todos vocês são habituês da deontologia. Quase todos vocês acreditam que vocês têm responsabilidades epistêmicas para com a verdade. Todos vocês acreditam que é imoral recusar a verdade e escolher a mentira. Senão vocês não seriam acadêmicos, vocês não seriam pesquisadores, porque é pressuposto para alguém querer ensinar, acreditar que eu devo escolher a verdade e rejeitar a mentira. Senão, não faz sentido essa profissão, essa vida, nós vamos virar sofismadores profissionais. E a ideia de um professor é uma antípode de um sofismador. Então, todos nós temos isso daí, que é o compromisso deontológico. Então, a epistemologia pressupõe o ético. A relação é uma tríade, na verdade. Isso que eu estou falando não é novidade. Está em Platão, está até em alguns pré-socráticos, o fato de que eles acreditavam que, assim como o território dos gauleses era dividido em 3 partes, era tripartite, tá? Da mesma forma, a filosofia e a ciência eram tripartites. Tá? Você vai encontrar um atrás do outro dizendo que são 3 áreas para se refletir. Aquela que diz respeito à natureza das coisas, aquela que diz respeito ao conhecimento das coisas e aquela que diz respeito a como se comportar. Ou seja, aquela que diz respeito à vida, à existência, à própria vida, aquela que diz respeito à verdade e aquela que diz respeito ao caminho que eu devo andar, né? Então não deveria ser surpresa para vocês que quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus falou, eu vou e vou preparar um lugar para vocês. E ele chegou e disse: Jesus, então nos ensina o caminho. E Jesus respondeu o quê? Alguém lembra? Eu sou. E ele disse: eu sou o quê? Ele estava falando dos 3 campos da filosofia. Eu sou o caminho, eu sou a regra de comportamento, eu sou como você deve andar. Eu sou a própria verdade, aquilo que você precisa saber, aquilo que você procura conhecer. E eu sou a vida, eu sou a própria essência da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele respondeu uma pergunta, comezinha deles, me ensina então como é que eu faço para chegar lá no céu. E ele disse: vocês não entenderam ainda, vocês estão perguntando aqui para a verdade o que é a verdade, para o caminho o que é o caminho, para a vida o que é a vida. Eu sou a essência do caminho, a verdade e a vida. O que para mim tem um impacto, não dá tempo para desenvolver, mas vocês são todos intelectuais de primeiro naipe, senão não estariam aqui no Mackenzie. Olha só, para começo de conversa isso significa que a busca da verdade, que a verdade em si não é um conceito, é uma pessoa. Que a verdade é pessoal. Aí você fala: que grande diferença, isso daí deve ser algum sofisma de filósofo ficar discutindo. Não, não é. Por exemplo, nós somos fãzíssimos do Santo Agostinho, não é? Mas o Santo Agostinho, num dos diálogos dele, no qual o neoplatonismo dele ainda é muito óbvio, ele vira e fala assim, é óbvio, ele quer provar a existência de Deus. E ele fala: Deus existe e eu posso provar isso pela eternidade da alma. E para provar a eternidade da alma, ele faz o seguinte raciocínio.
A alma é o lugar onde reside a verdade. E a verdade é perene. Porque se mesmo que fosse verdade, que um dia a verdade viesse a perecer, seria verdade que a verdade pereceu. Portanto, a verdade permaneceria. Bacana o raciocínio lógico dele, né? Só que ele transformou a verdade num silogismo. A verdade é meramente formal. A verdade morreu, portanto, a verdade permanece, porque é verdade que a verdade morreu. Então, a verdade não tem conteúdo próprio. Ela é uma forma, ela é a lei da não contradição. Ele radicalizou uma descrição lógica como se ela fosse a verdade em si. E Jesus está dizendo, não, eu sou a verdade. Do mesmo jeito, ele vai dizer, eu sou o caminho. Não existe uma ética fora de mim. Eu sou a base da ética. Eu não sou sujeito a nenhuma lei, eu sou a lei. Eu sou o cumprimento da lei, eu sou a realização da lei. Eu sou a encarnação da lei maior, que é o amor. Essa é a fala de Jesus. E ele disse, eu sou a vida. Eu sou a essência da vida. Não há vida, eu sou o alfa e o ômega. Não há vida fora de mim. Tem outros momentos nos quais isso daí aparece de uma forma tocante. Por exemplo, quando Pilatos vira para Jesus e fala, o que é a verdade? O que Jesus fala para ele? Pensa na ironia. O cara está olhando para a verdade encarnada, dizendo, mas o que é a verdade? A resposta de Jesus seria o quê? Sou eu. Eu sou. Para mim isso é radical, porque isso significa que eu rejeito conscientemente uma epistemologia formalista, mas eu rejeito o subjetivismo que joga fora a possibilidade de saber. Eu acredito que todo conhecimento é pessoal. E porque ele é pessoal, ele tem aspectos objetivos e aspectos subjetivos. E não é uma mera síntese de objetividade e subjetividade. É uma relação na qual meu ser, subjetividades e objetividades trabalham em conluio para ver a Deus ou para fugir de Deus. É uma teorreferência essencial que existe no meu processo de conhecimento. Bom, será que vai ficar acontecendo esse tempo todo aqui? Espero que não. Eu acho que eu vou ter que ficar mexendo direto, né, para não acontecer. Agora, quando você vai discutir a questão da epistemologia, é interessante saber, de um lado, o que está envolvido nesse estudo, mas, de outro lado, entender que tem uma série de interfaces que são inescapáveis ali dentro, tá? Quando você discute epistemologia, você está discutindo algo que vai exigir reflexão a respeito de tudo. Então, quando você discute epistemologia, tem certos aspectos de reflexão psicológica que precisam acontecer. Tem um aspecto forte de filosofia, tem um aspecto histórico, tem um aspecto sociológico. Tudo isso está implicado numa discussão epistemológica sobre a natureza do saber. Mas todas as áreas de reflexão, todas as áreas do saber são tocadas pela questão epistemológica. Todas elas. E você vai achar, vocês como acadêmicos sabem, você vai achar os maiores teóricos dos nossos respectivos campos de estudo gastando bastante tempo discutindo epistemologia. Quem aqui é da área de exatas? Por que a gente vai pegar o Kurt Gödel escrevendo livros e livros de matemática que não tem uma conta só? O que o Gödel está querendo mostrar? Vocês lembram? O teorema de Gödel, quase todos vocês aqui já ouviram falar a respeito. É aquele teorema que mostra que todo sistema matemático tem uma limitação intrínseca nele mesmo e a chave do seu próprio desfazer, porque ele não pode ser absolutizado. Se levar até certo ponto, ele se decompõe. Por que o Gödel vai gastar esse tempo todo fazendo isso? Não era para só trabalhar com matemática aplicada? Quando eu me apaixonei pela mãe daqueles meninos, eu me lembro muito bem o susto que eu levei da primeira vez quando eu falei, você está fazendo matemática aqui na UNB, que bacana. Você é muito inteligente ou você está fazendo matemática só para provar que não é boba por ser bonita?
Achei que era uma cantada daquelas, né? Você é muito inteligente ou você faz matemática para provar que a sua beleza não te faz boba? Né? E aí eu virei para ela e falei, então você deve ser muito boa com números. Ela falou, horrível. Falei, como assim? Ela falou, não sei fazer conta com números reais. Aí eu percebi que a conversa ia ficar interessante, porque eu virei para ela e falei, então você está me dizendo que você trabalha só com matemática abstrata, você está trabalhando com matemática filosoficamente. Ela falou sim. Eu falei, então vamos sentar aqui e conversar. Pronto, acabou, selou o negócio. Eu queria... Imagina uma moça que vai estudar matemática e não sabe fazer contas. Maravilhoso. Porque não significa incapacidade, significa que ela estava preocupada com alguma coisa por trás, acima ou mais profundo, alguma coisa que vem antes. A epistemologia, de certa forma, é isso. É lógico que eu diria isso, eu sou epistemólogo de formação, né? Aí é o jeito de eu me valorizar, mas não é. Não é porque muito mais que epistemólogo, eu me veria como um pastor, como um teólogo. Então, se fosse para valorizar, é valorizar aquilo. Mas é que, de fato, você não começa a discutir teologia se você já não tiver uma epistemologia saudável. Aliás, a diferença entre a teologia reformada e a teologia não reformada, na minha opinião, é epistemológica. A reforma protestante, para mim, foi uma revolução epistemológica, porque mudou o eixo de autoridade para um tipo de saber que fugia do pensamento dicotômico natureza e graça e achava uma nova forma de unidade que não era aquela síntese moderna que veio mais tarde, que eu acho defeituosa por ser só dialética. Isso só para aqueles que são da área. Mas vamos pegar alguns dos conceitos e termos centrais só para que esse primer, para que eu cumpra o propósito nessa noite de te despertar um pouquinho de reflexão, tá? Sobre epistemologia. O conhecimento. Quais são os adjetivos que geralmente a gente usa relacionado ao conhecimento? Cognitivo, epistêmico, noético. Eu nunca esqueço um dia que, numa palestra, depois de falar dos efeitos noéticos da queda, alguém perguntou se não estava errado, se não eram efeitos adâmicos da queda. Vocês sabem que aí não está falando de Noé, né? É de nozes noéticos mentais. Que tipo de conhecimento é possível ter? Vamos distinguir, parece bobeira isso daí, mas não é. Parece pueril, mas não é. É importante distinguir os diferentes tipos de conhecimento com o qual nós lidamos, né? Existe conhecimento de pessoas ou coisas. E o conhecimento de pessoas ou coisas, ele pode ser direto ou ele pode ser por descrição. E no nosso trabalho intelectual comum, nós nunca jogamos fora o conhecimento por descrição, automaticamente. Não se faz isso. Quem aqui já foi para o Himalaia? Mas nenhum de nós duvida que ele existe, certo? Eu sei que deve ter algum terraplanista aqui no meio, brincadeira. Se tiver algum terraplanista, me fala, que a gente ajeita um jeito de você... arredondar essa terra. O que acontece? Eu tenho vários tipos de conhecimento, como, por exemplo, o homem foi à Lua? Foi. Mas tem gente séria que jura que foi um estúdio construído em não sei o quê, e tal, e tal, e tal. O fato de que o conhecimento pode ser fruto da descrição de outros não o torna inválido, mas muitas vezes quando vai discutir questões, por exemplo, de religião, a gente fala, não, se você não sabe por você mesmo, você está confiando no que outro te falou, esse conhecimento não é legítimo. Mas se eu não pudesse confiar tanto no conhecimento direto quanto naquele que vem por descrição, cessa a ciência. Porque cada um de vocês, na sua área de atividade acadêmica, repesquisou tudo que todo mundo tinha pesquisado antes? Ou você pegou tudo aquilo que os outros deram e construiu em cima e acrescentou mais um tijolinho? Então, conhecimento... Mas ele também precisa ser distinguido no sentido de que, para nós, se nós cremos em Deus, se nós cremos na palavra dele, não dá para fugir do pressuposto de que o conhecimento dele seja a base para todos os outros conhecimentos. Aí você está pensando que eu já estou dando salto e falar, conhecer a Deus é o único jeito de conhecer o resto. Não.
Eu estou falando que o conhecimento que Deus tem das coisas é a única base filosófica, epistemológica que alguém poderia pressupor para justificar o conhecimento que eu tenho. Por quê? Por causa do problema do Menon. Alguém lembra qual que é o problema do Menon, aquele diálogo no qual Sócrates vai mostrar para um menino escravo que o processo de adquirir conhecimento, de descoberta, não é um processo no qual você aprende algo novo, mas um processo no que você lembra o que você já sabia? Se vocês não leram o Menon, leiam. Tem alguns diálogos de Platão que não dá para deixar de ler. Não importa a sua área acadêmica, o Menon é um deles. Por quê? Porque no Menon Sócrates chega para um menino escravo e vai mostrar para esse menino que, conduzido direito, esse próprio menino já sabe conceitos básicos de geometria e que, fazendo as perguntas certas, ele tira esse conhecimento do menino num ato de rememoração ou remanescência. Tá? O que acontece? O problema do Menon é assim, é muito simples. Se eu pedisse para alguém, vai lá e busca o Pafúncio lá fora para mim e traz aqui, ou busca Pafúncio, nem O nem A, busca Pafúncio lá fora e traz aqui, sem perguntar para ninguém quem ou o que é Pafúncio. É impossível. Porque se você aparecer trazendo Pafúncio pela mão, então você já sabia quem era Pafúncio. Ou alguém te disse ou você já sabia quem era. Por quê? Porque se você não tiver ideia nenhuma do que ou de quem é Pafúncio, você pode estar olhando de cara para ele e você não vai saber reconhecer. Por quê? Porque a descoberta requer que eu reconheça o objeto descoberto. Me fala se não tem um paradoxo nisso. A descoberta demanda o reconhecimento. Interessante, né? Então, Platão, ou Sócrates, Platão falando pela voz de Sócrates, diz assim, todo conhecimento, na verdade, é um reconhecimento. Porque, senão, se uma pessoa não tiver ideia nenhuma, ela nunca vai saber se esbarrou naquilo ou não. E aí realmente tinha esse dilema, como resolver isso? Se o conhecimento é meramente humano, alguma mente tem que ter elaborado aquele conhecimento para que eu o conheça. Eu preciso de uma base. Eu preciso de um conhecimento analítico para que seja possível um conhecimento subsidiário descritivo. É uma necessidade lógica. Platão resolve o problema com certa simplicidade, o que não deixa de ser grande ironia, porque a filosofia grega e a ciência surgiu como tentativa de explicar o mundo sem ser pelos mitos, né? Sem ser pela poesia, pelos mitos. Eles queriam explicar racionalmente o mundo. Mas, no final das contas, Platão tem que achar uma solução para esse problema, então ele diz assim, não, é porque todo mundo, antes de encarnar, ele tem que botar a teoria da reencarnação como a base para resolver o problema. Antes de encarnar, as almas têm conhecimento de todas as coisas. Todo ser, toda alma está em comunhão e tem conhecimento universal absoluto. Então você já sabe todas as coisas. Mas antes de encarnar, você bebe água do rio Oblívio e nasce como um bebezinho tendo esquecido tudo. E o resto da sua vida é um processo de rememorar o conhecimento que aos poucos vai vindo à tona de novo e você explora o mundo. Essa é a solução que ele propõe. É lógico. Para quem queria fugir de uma solução religiosa, ele trouxe a religião de volta com vingança saramaligna, né? Trouxe de volta para a discussão. Mas esse problema existe, de fato, como explicar o conhecimento. Eu creio que eu resolvo o problema do Menon somente porque eu assumo que o conhecimento originário não está na mente humana. Que o conhecimento analítico das coisas está no ato do Criador. O Criador, quando criou, já interpretou a realidade. O ato de interpretar e a realidade de criar foi um só. Ele criou interpretando. Então, o significado original das coisas está numa mente, mas não é uma mente humana, está numa mente divina, fora. E essa sim tem conhecimento universal e conhece todas as coisas ao mesmo tempo. Então, todo o processo meu de tentar adquirir conhecimento é um processo de tentar pensar os pensamentos de Deus atrás dele. É um processo de tentar descobrir o que é que Deus pensa a respeito das coisas. Não o que ele pensa no sentido de opinião moral, o que ele pensa no sentido de significado daquela coisa em si, do núcleo de significado com o qual eu estou lidando.
Então, você resolve o problema do paradoxo da descoberta, do paradoxo do conhecimento, tirando o eixo do ser humano e dizendo, existe o conhecimento originário, e todo conhecimento humano passa a ser derivativo. A garantia de objetividade é o fato de que fora de mim existe um conhecimento original. O respeito à subjetividade está no fato de que todo conhecimento humano é derivativo, portanto analógico, e não univocal. Então está resolvido o problema. Eu não preciso saber todas as coisas para interpretar cada uma delas, porque alguém que sabe todas as coisas é o mesmo autor de um mundo, e ele criou esse mundo com a característica que esse mundo se mostra para mim. Esse mundo quer se revelar, esse mundo quer se desnudar para a gente, porque ele foi feito como um mundo que é intrinsecamente revelador. Em última instância, porque ele revela características do próprio autor. É aí que eu digo que o conhecimento de Deus é a base para todos os outros. Mas tem um outro tipo de conhecimento aqui que vai aparecer, é importante distinguir ele, porque a gente fala, eu sei ou eu conheço, não é só pessoas ou coisas, é habilidades, e o conhecimento de habilidades é de natureza distinta do conhecimento de coisas ou pessoas. É o que a gente chamaria de know-how. E os processos do conhecimento de know-how são distintos do processo de conhecimento ostensivo ou descritivo. Tá? Isso é importante saber. E é lógico o conhecimento que a gente acaba mexendo mais, que é o conhecimento das coisas, o conhecimento dos fatos, estado das coisas ou proposições. O primeiro conhecimento lá tem um objeto, material ou pessoal, mas ele tem um objeto fora de si. O segundo tipo de conhecimento, ele tem um aspecto no qual ele não é um conhecimento de uma coisa fora de si, mas o conhecimento de um jeito de fazer. Mas o terceiro conhecimento é um conhecimento do mundo da mente. É um conhecimento que acontece totalmente interno. Ele pode até ter objetos externos que me levaram a entendê-lo. Mas uma coisa é dizer, eu sei que vai chover. A outra é dizer, eu conheço o padrão meteorológico dessa região. Eu conheço o estado das coisas. Ou eu conheço uma lei, uma proposição da natureza. Quando meu irmão, hoje pastor e tudo, pastor Daniel, quando ele era menininho, a gente estava no carro indo numa estrada de terra, e meus pais olhando pela janela do carro, viram lá adiante, meu pai virou para mim e falou assim, Davi, tá vendo lá na frente? Falei, tô pai, vai chover, né? Ele falou, vai chover, tem nuvem escura. Eu era menino, vai chover. Aí meu irmãozinho, com 3 aninhos de idade, falou, não vai não, tá chovendo não, tá seco. Meu pai falou, tá, vai chover, filho, vai vir chuva. Ele falou, não vai não. Meu pai falou, vai chover, filho. Ele abriu a janela, botou a mãozinha para fora, falou, não vai não. Meu pai falou, vai, filho. Ele falou, lá a gente vê. Lá a gente vê. Com toda a arrogância com a qual nós muitas vezes olhamos para o mundo. Lá a gente vê. Vinícius disse, né? Amigo, a vida é uma só. Quem quiser dizer que tem duas, vai ter que me provar. Com certidão registrada em cartório do céu e assinada embaixo, Deus, e com firma reconhecida. E se chegasse para ele e falasse, meu amigo, não é assim não. Se eu chegasse para ele e devolvesse a própria música dele, você que só vive para curtir, o que é que há, meu amigo? O que é que há? Você sabe que um dia tudo isso vai acabar? Por cima uma laje, por baixo a escuridão. É fogo, irmão. É fogo, irmão. Porque a atitude muitas vezes foi lá a gente vê. A atitude do lá a gente vê, ela é louca. Deus nos fez para conhecermos o mundo ao nosso redor, para vermos os fatos, observarmos os fatos, conhecermos pessoas, nos relacionarmos com realidades, mas em última instância para conseguir entender o estado das coisas, para conseguir conhecer os fatos, as proposições, para conseguir integrar aqueles pontos de conhecimento em algo que traga significado. Porque fatos não são fatos brutos, isso é mito do cienticismo moderno. Os fatos são sempre interpretados. Porque fatos são ligados a significados. E no final das contas é ali que a riqueza vai estar, na questão dos significados.
Na verdade, um outro termo que é bem importante entender direito, para não fazer besteira, para não falar besteira, é a crença, porque a crença é essencial ao conhecimento. Aliás, muitas pessoas, muitos epistemólogos, vão definir conhecimento como: conhecimento é a crença devidamente epistemizada. É a crença que passou por uma justificação epistêmica. Então ela deixa de ser mera crença para poder ser conhecimento firme. Mas a base de tudo é crença. A base é crença, não tem jeito. Crença a respeito das pessoas, do estado das coisas, a respeito daquilo que eu sei fazer e não sei. E esse comprometimento para com a verdade de uma proposição ou pessoa, que se traduz em pensamento ou ação, essa é a minha definição de crença. Crença é um comprometimento para com a verdade de uma proposição ou pessoa que se traduz em pensamento ou ação. Ela sempre vai envolver componentes que são racionais, que são experienciais, que são perceptivos, que são emotivos, que são volitivos, que são intuitivos e que são imaginativos. E muita gente trabalha com uma epistemologia que ignora o aspecto de imaginação. E ao ignorar o aspecto de imaginação, eles ignoram o aspecto da nossa participação na construção do mundo. Tá? A imaginação está lá. Bakhtin não está completamente errado, está muito errado para mim, mas não completamente. E o Chomsky tem uma contribuição interessante quando ele diz que, de fato, nosso cérebro está preparado para a linguagem, mas não é só isso. Existe um aspecto de imaginação onde a gente, de fato, adiciona um algo novo. Eu acho que isso faz parte da imagem e semelhança de Deus, com a qual ele nos legou. Então, imaginação é bem importante, os aspectos intuitivos. Note que a gente tende a reduzir, quando vai falar de epistemologia, a gente tende a fazer uma gradação de valor. Por isso que eu coloquei eles nessa sequência. A gente tende a pensar que as crenças racionais são as de maior valor. As segundas são as que são fruto da experiência. Então, a gente cai no quê? A gente cai no fundacionalismo, que diz que uma crença lógica ou uma crença que seja fruto de uma percepção imediata tem valor maior do que as outras. Ainda dá algum valor para o perceptivo e alguns até reconhecem o emotivo. Mas a gente ignora o quanto os fatores de vontade, os volitivos, os intuitivos e os de imaginação, o quanto esses fatores fazem parte dos processos epistêmicos. O quanto nosso conhecimento é influenciado por esses fatores. Quer saber por que eu acho? Aí é uma discussão teórica, é algo, vamos dizer assim, algo lá da minha área de estudar, mas vocês todos têm algo a dizer a respeito disso. Eu acho, posso estar errado, tá? Devo dizer isso como o Caetano, que depois vira e fala, ou não, né? Posso estar enganado. Mas eu acho que uma das razões pelas quais a gente ignora esses fatores é o fato de que esses são exatamente os fatores que, se levados em conta em relação aos outros, ameaçam o cienticismo com o qual a gente gosta de se proteger. Calvino tem uma frase sobre isso que eu acho espetacular. Ele diz assim: que grande tristeza que o homem, recebendo de Deus a capacidade de conhecer a natureza e ver as maravilhosas dádivas que Deus ofereceu, olhando para a natureza, ao invés de se voltar ao Criador em ação de graças, ele pega a natureza e a usa como capa para esconder-se de Deus. Bacana isso, né? Capa para esconder-se. Ou seja, o naturalismo como uma defesa epistemológica para tentar fugir das implicações de acreditar e reconhecer que Deus existe. E eu acho que a dinâmica é essa. A dinâmica, no final das contas, é que eu quero reduzir crença. Eu digo assim, existe um nível de crença que é religião. Mas quando você está falando de crença no ponto de vista técnico, epistemológico, esses fatores têm que ser reduzidos. Mas, às vezes, são exatamente esses fatores que desmontam um pouco a arrogância daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. E verdade? Raras vezes a gente para pensar exatamente a verdade, definir, fazer uma taxonomia, organizar, estruturar o conceito de verdade. Verdade, qual é o objeto? O objeto do saber é a verdade. Qual é o tipo de verdade que se fala? Vamos lá. Você pode ter a verdade sobre os fatos. Fatos podem ser verdadeiros ou não, certo? Os fatos referem-se ao estado das coisas e não às coisas em si. Os fatos são sempre expressos por cláusulas e não por substantivos. Tá? Vamos lá. O fato de que nós somos pessoas inclui objetos, predicados e relações.
Você não pode expressar fatos por substantivos. Quer dizer, pode, né? O Oswaldo Montenegro conta uma história de que ele encontrava com o Raul Seixas na praia por 4, 5 anos, eles se cruzavam o tempo todo. Nunca viraram amigos, quer dizer, viraram grandes amigos, mas nunca tiveram uma conversa. O Oswaldo Montenegro disse que ele chegava assim na barraquinha ali, pedia uma caipirinha, e chegava lá, estava o Raul também pedindo uma, ele virava e falava, Raul! Raul falava, Oswaldo, beleza! E era isso o papo, todo dia, cruzava e era essa a conversa, eles eram amigos com essa comunicação. Tá? Quando se fala de fatos, eles são expressos por cláusulas completas. Tá? Então, eu acho, às vezes, muito gozado como pessoas são ingênuas epistemologicamente, porque discutindo ciências, eles jogam 3 ou 4 substantivos ou ideias e falam, eu estou usando os fatos para provar a minha realidade aqui. Não, fatos não. Articula esses fatos, então, em proposições lógicas e vão fazer o teste dessas proposições e ver se essas proposições são sustentáveis. E aí a gente descobre que dizer que quem não tem aquário é gay não é sustentável, logicamente. Se transformado numa proposição. Como que é? Aquela música que dizia suas verdades não correspondem aos fatos, né? Bom, além disso, as declarações de fato normalmente, aí tem em lógica sintética, coisa assim, algumas exceções, mas normalmente elas sempre incluem sentenças indicativas. E ela expressa proposições. Uma proposição é um complexo de significado que afirma ou declara. Tá? Geralmente é isso. E quando a gente fala dos fatos, a gente sempre precisa entender algumas distinções essenciais que vão mudar o rumo da nossa conversa. Existem verdades necessárias e verdades contingentes. Tá? O exemplo ali é muito claro. Uma verdade necessária. Preto é cor. Existe algum mundo no qual seja possível usar o termo, a expressão denotativa preto, sem ser para cor? Sem piadinha racista aqui. Mas ele é da natureza de cor. O meu exemplo pode ser falho, mas eu acho que esse não está falho, não. Agora, cachorro é animal? Também. Agora, cachorro é preto? É contingente. Pode ser preto, pode não ser. Tá? Então, a diferença de verdades necessárias e verdades contingentes é porque a gente faz uma confusão o tempo inteiro, a gente tem que combater sofisma, não tem? Pode parecer que eu estou sendo muito abstrato aqui, mas a Bíblia não fala de combater os sofismas que se levantam contra a altivez de Deus? Não estamos numa universidade? Muita gente vai vir com sofismas para você, que o melhor jeito de desfazer eles é perceber que eles estão misturando fatos que são verdades contingentes com fatos que são verdades necessárias. E transpondo um para o outro. E às vezes tudo que você precisa fazer é a pergunta certa para mostrar que o que a pessoa está falando não é o caso. Não é necessário isso. Tá? Verdades analíticas e sintéticas. O que é uma verdade analítica? Alguém lê para mim aí que a voz está indo. O que é uma verdade analítica? É quando o predicado é parte do significado do sujeito. A Bíblia tem um exemplo aí. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia é verdadeira e proposicional. Então, isso daí é uma verdade analítica. Agora, o que é uma verdade sintética? O predicado não é parte do significado do sujeito. A Bíblia está na mesa. The book is on the table. Então, aí você está fazendo essa verdade. Se você mistura verdades sintéticas com verdades analíticas, ou declarações de verdades analíticas com sintéticas, você vai criar sofismas que não vão dar certo no final, mas que vão ser convenientes para escapar de algumas das conclusões lógicas de se olhar honestamente para o conhecimento.
E é lógico, esse todos vocês conhecem, a distinção entre verdades a priori e a posteriori. As verdades a priori são aquelas que não têm relação, não dependem da experiência. Elas antecedem a experiência, elas interpretam a experiência. E as verdades a posteriori são aquelas que resultam de uma experiência interna ou externa. Todos vocês trabalham com verdades a priori, certo? O tempo todo. Aliás, eu provo para vocês que todos vocês raciocinam com verdades a priori e num sistema circular de raciocínio. Circular. Quer que eu prove a circularidade do seu sistema? Em que línguas o senhor raciocina? Português e inglês são duas línguas que têm dicionários, não é? Aliás, o senhor, como editor, um bom dicionário não é um dicionário que inclui o máximo de termos? Aliás, o senhor conhece muito bem um teste que se faz para a qualidade de um dicionário ou de um léxico, que é o teste se ele define todos os termos que ele usa para definir todos os termos, se ele é autocontido. Se todos os termos que existem lá dentro são definidos em outro lugar nele mesmo, não é? Me diz se isso não é uma circularidade. Então, se a linguagem que eu uso é essencialmente circular, como que o meu raciocínio não é? No dicionário é triste isso. Aí você vira para mim e fala, mas aí você está caindo naquele subjetivismo do ceticismo filosófico, que é do estudo da circularidade. Não, na mente de Deus não é circular, porque ele é o ponto de origem. Então ali eu estou tranquilo, eu não preciso resolver a circularidade na minha cabeça. Na minha cabeça ele é de natureza circular, mas não é um círculo vicioso, é um círculo tão amplo, porque o limite dele é a mente de Deus. Agora, essa questão das verdades a priori e a posteriori tem a ver com isso daí, com a questão da circularidade. Finalmente, quando se fala de verdade, não é só com relação aos fatos. E é distinto. A gente discute a verdade em relação aos fatos, mas precisa aprender a discutir a verdade em relação a leis. E as leis e os fatos não são a mesma coisa. Leis são padrões regulares nos fatos que eu observo. E discussões como a existência de Deus, discussões como se a existência de Deus afeta como é que eu faço, como é que eu estudo linguagem, como é que eu faço isso, elas não são discussões de fatos, elas são discussões de leis, da relação entre os fatos. E se a gente deixar os outros roubarem a discussão e levarem para o âmbito da discussão dos fatos, não vai dar para fugir dos sofismas. Eles vão aparecer e vão ficar aparecendo. Mas se a gente puxar para o campo certo e disser, não, essa é uma discussão de lei, é uma discussão de regência, é uma discussão dos padrões que se observam nos fatos, aí sim, aí é difícil a gente ser pego ou fisgado. Claro, a questão dos particulares e universais, não vou nem entrar nela, porque ela é uma questão complexa e longa, mas muito bonita, que é a discussão de como é que eu tenho... como é que é a relação dos particulares e dos universais. E, finalmente, a questão das interpretações. Quando se fala de verdade, muitas vezes, o que a gente usa o termo para referir é um complexo de significado. Tá? É uma formulação ou uma proposição quanto a significado. E muitas vezes a gente fala de discutir a verdade e confunde essas diferentes coisas. A verdade dos fatos, a verdade das leis, a verdade das interpretações. Tá? E a questão das relações. É a questão formal. Que muitas vezes quem é técnico na área filosófica reduz a discussão toda para a questão formal. E não é bom que se reduza para a questão formal. Senão é que nem aquele erro de Agostinho que eu apontei ali. Mas é importante saber que existem relações formais. Essas relações existem. Declarar um fato ou lei é sempre interpretar a experiência. Essa é a primeira coisa, é importante saber. Interpretações verdadeiras são declarações de fatos e de leis. As falsas não, mas as verdadeiras são declarações. E as leis são fatos em si e, ao mesmo tempo, descrevem o funcionamento dos fatos. Ela tem um papel duplo, a gente chama de duplo controle. Uma lei
é um fato em si se ela descreve de forma verdadeira a relação dos fatos. Então, num sentido, ela é descritiva, no outro, ela passa a ser não normativa no sentido preditivo para o futuro, mas normativa porque ela em si passa a ter característica de um fato, ela pode ser declarada como fato ou como lei. Então, a Bíblia fala, o bater da manteiga, o bater do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue. Eu, quando criança, adorava trocar. Toda vez que meus pais perguntavam se eu sabia de cor, se eu lembrava do versículo de Provérbios, eu falava, o espremer do nariz produz manteiga e o bater do leite sangue. E eu achava o máximo fazer essa troca. Essas são declarações de leis, né? Mas elas se tornam declarações de fato. Agora, deixa eu perguntar um negócio. E isso é uma questão que na filosofia foi muito importante durante o período do iluminismo, porque deu o ideal que muitos dos nossos colegas aqui na universidade ainda labutam, dentro dos seus trabalhos científicos, dentro desse ideal. A gente chamava isso do ideal laplaciano, de Laplace. Tá? Laplace propunha o seguinte, se eu só, num momento só, pudesse saber o movimento e a localização de todas as de todos os átomos do universo, ele não estava usando átomo no sentido técnico, ele estava usando as partículas essenciais das quais o mundo é composto. Se eu souber o movimento e o lugar onde cada uma está num dado momento, e eu tivesse uma mente capaz de comportar todo esse conhecimento, então, para esse ser, todo o passado e o futuro se descortinaria a uma só vez diante dos seus olhos. A mente laplaciana é o pressuposto de que o conhecimento essencial da matéria que compõe o mundo, onde ela está, em que direção ela está movendo, me daria o conhecimento de todos os fatos. É interessante isso, que esse sempre foi a demanda, é o mito, e até a razão do problema do Menon, lá do diálogo do Platão, é dizer que conhecer uma coisa requer uma base no conhecimento de todas as coisas. Que ou você sabe tudo ou você não sabe nada. Que filosoficamente você só pode ter certeza de um fato se souber todos os outros fatos. Aí você fala para mim, você está exagerando, Davi. Não, não é. Quando a esposa da gente vira e fala, você me acha bonita? A gente vira e fala, você é a mulher mais bonita do universo. Aí ela fala, mas é uma grande mentira. Como é que você sabe? Você conhece todas? Conhece poucas. Agora, já pensou a gente virar para a esposa? Eu sou bonita. Olha, você é uma das mulheres mais bonitas que tem aqui nesse quarteirão. Por quê? Porque para poder dizer com certeza que ela seria a mais bonita de todas as mulheres do mundo, eu teria que conhecer todas as mulheres do mundo. Certo? Então, olha que crueldade de maquininha. Voltou. Se você soubesse todos os fatos verdadeiros, você entenderia também todas as leis e todas as proposições ao mesmo tempo. Deus sabe todos os fatos, todas as leis, todas as proposições, porque Ele diz, fui eu que fiz. Mas nós nunca vamos saber. E o nosso conhecimento vai sempre ser uma tentativa de tatear atrás de Deus para entender o que Ele queria dizer com aquilo. Todo o processo epistemológico, do ponto de vista de uma epistemologia cristã, é uma tentativa de seguir os pensamentos de Deus após Ele. É uma tentativa de dizer, Deus, me mostra como é que o Senhor fez isso daqui. Revela para mim o que o Senhor queria dizer com isso. Me mostra o que o Senhor estava querendo fazer com isso. E às vezes é até difícil, né? Às vezes eu fico pedindo para Deus me explicar algumas coisas porque eu não consigo entender ou não quero aceitar. Mas Ele gentilmente vai e explica por que Ele fez as coisas do jeito que fez. E as teorias da verdade, que são chamados de testes da verdade, que é o processo no qual essas são algumas das teorias principais nas quais as pessoas formalmente querem
justificar a crença para poder dizer que ela é conhecimento. Fazer aquela distinção entre o mero preconceito, a mera opinião e o verdadeiro conhecimento. Ou seja, isso está na essência do que nós fazemos, está? É a definição do que é ciência. Isso daí é ciência ou é misticismo? O pessoal vai dizer, não. Você tem que ter alguns testes para saber se uma crença está epistemizada ou não, se uma teoria está comprovada ou não. Se isso é só um achismo ou se você constatou, de fato, isso como fato. E os testes mais comuns, isso tudo é desenvolvimento que eu já passei para vocês dos últimos 40 anos, 30 anos, isso daí é o processo todo da suposta morte da epistemologia, eu trato disso num artigo, é só ler ali, que na verdade foi o colapso do fundacionalismo, vários de vocês acompanharam até esse processo acontecendo. Então, o que acontece? Hoje a gente identifica algumas teorias principais. Ninguém aqui chegou e disse, vamos criar uma teoria epistemológica? Não. Pessoas param e fazem meta-epistemologia. Eles analisam como é que os outros... Quais são as teorias implícitas no método de teste que tal pessoa criou, no método que tal pessoa criou? Quais são os pressupostos, de forma bem kantiana, quais são as pré-condições para uma pessoa estar fazendo as afirmações teóricas que ela está fazendo? É um raciocínio transcendental de voltar atrás e perguntar quais são as pré-condições. Nesse sentido, as teorias mais comuns são, em primeiro lugar, a teoria da correspondência. É quando o teste da verdade é se ela corresponde com a realidade. Tem um grande problema no teste da correspondência. Tá? A gente assume que ela é natural, que ela é normal, mas tem um grande problema com o teste da correspondência. É porque, muitas vezes, correspondência e coerência sozinhos não me garantem realidade. Matrix é um conceito clássico. Matrix é o que eles colocam em questionamento lá. Você tem correspondência, você tem adequação, você tem tudo isso daí, mas é fake. Porque tem uma outra mente por trás pregando uma peça. Então, essa é a grande questão. Coerência, a ideia se harmoniza com o todo do sistema de verdades. A questão pragmática, a ideia funciona na realidade humana. Pode não ser verdade, mas funciona assim, que é reduzir, então, a questão da verdade à heurística. Isso daí me faz lembrar, quando eu era menininho, e eu estava naquela fase do perguntar, mãe, como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Mãe, como é que o carro funciona? Mãe, como é que o ferro funciona? Como é que isso funciona? E um dia eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, afinal de contas, são as explicações que fazem as coisas funcionarem? Interessante, né? Na cabeça de uma criança, eu estava perguntando se uma explicação heurística era uma relação causal. Eu estava confundindo as duas coisas. E aí, então, muitas vezes a questão pragmática funciona assim, então é verdade. A teoria da verdade antiteísta sempre vai ser... Note que eu não coloquei ateísta, eu coloquei antiteísta. Por quê? É uma questão de pressuposto. Esse é o grupo de professores cristãos. A gente olha a Bíblia fala que nós estamos numa batalha contra sofismas. Batalha pressupõe inimizade. Agora, a inimizade não é contra pessoas. Não estou saindo no Mackenzie para brigar com quem pensa diferente de mim. Eu quero brigar com os sofismas que estão enganando e escravizando pessoas por aí. Não com pessoas, mas com sofismas. Com ideias. Mas elas são ideias antiteístas. E é característico das ideias antiteístas que elas pressupõem autonomia, o sujeito é sempre a autoridade final quanto à veracidade ou falsidade das ideias, é um pressuposto universal de todas as ideias antiteístas, e o segundo é que ele pressupõe neutralidade. Eu começo a discussão neutra, eu não tenho opinião formada, eu sou honestamente neutro a respeito disso. E eu nunca vi ninguém neutro quanto a nada. Aliás, a definição de crença que eu dei ali atrás admite neutralidade? Crença é um compromisso com a veracidade dos fatos ou das pessoas. Então eu posso me aproximar de Cristo assim, eu não sei se o Senhor existe ou não, sou neutro a respeito disso? Ou eu me aproximo de Cristo e digo, o Senhor não deve ser real, ou eu me aproximo de Cristo e digo,
o senhor deve ser real. Ou eu me aproximo dele e digo, eu quero fugir da sua realidade, mas estou disposto a abrir o coração. Ou eu digo para ele, estou fechado para ti, meu Senhor. Então não é tão cômico quando alguém diz sou ateu, graças a Deus. Não é tão ruim assim, não é tão cômico assim. Agora, um teísta, especialmente um teísta pressuposicional, que é o que eu estou apresentando para vocês, ele vai acreditar que a ideia nossa é uma analogia correta do pensamento divino. Uma ideia é verdadeira, um conceito é verdadeiro, uma descrição é verdadeira, quando ela contém nela uma analogia. Por quê? Porque não precisa ser idêntico. Nunca vai ser. Mas se ela tiver uma analogia correta do pensamento divino, então ela é verdadeira. Note que, e aí entra o meu, eu vou fechar com isso, aí entra o meu golpezinho, desculpa, é a minha maldade, eu tenho que fazer minha venda aqui, né? A posição do teísmo cristão é a única que ela engloba A, B e C, e ela só substitui o D por um inverso polar. Ou seja, o reducionista aí não sou eu. O reducionista é o cara que quer reduzir todo o conhecimento à correspondência, ou que quer reduzir todo o conhecimento à coerência. Quer dizer que o único jeito válido de garantir a epistemização da crença é um desses. Para nós, não. Para nós, a gente vira e fala, todos eles são válidos, correspondência, coerência, heuristicamente, todos eles são válidos. Só que, em vez de autonomia, eu pressuponho dependência do pensamento de Deus. Porque eu quero algo que seja do jeito que Deus disse que é. E em vez de neutralidade, eu quero algo positivo quanto a Deus. Eu quero uma boa expectativa a respeito do mundo que Ele criou e da ordem que Ele criou no mundo. É mais livre e mais aberto, não mais fechado e mais preso. Depois dizem que o cristão é bitolado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Davi, por essa aula de teoria do conhecimento, né? Imagino que para quem não é da área também, pôde aí, né, consumir essa aula de forma muito didática, principalmente. Muito obrigado mesmo. Eu queria perguntar para o Kerr se tem alguma informação sobre os livros que estão aqui embaixo, se tem alguma novidade para a gente, valores. Você quer dar uma palavrinha sobre? Que nós estamos lançando essa semana, que é a Caixa Preta de Darwin. E como era para o grupo de professores cristãos, com preço especial, se vocês quiserem aproveitar a oportunidade, está lá embaixo, nossa representante está vendendo os livros. Tá? Eu sou fã do design inteligente. Como o doutor Davi falou, ele não exclui as outras teorias, ele inclui todas. É só uma visão mais ampla e mais global do que acontece na natureza. Os outros excluem. Então, basta falar que pode ter tido um designer, alguém que projetou aquilo lá, que outras linhas de pensamento ficam arrepiadas. E o design inteligente não exclui os outros. Então, quando a gente chega numa explicação que o pessoal quer fazer crer que aquilo aconteceu por acaso, e está claro que não aconteceu por acaso, então a gente fala, olha, a sua explicação não explica, a nossa explica. Isso aí não aconteceu por acaso, não tem jeito de acontecer por acaso, e só pode ter acontecido se alguém planejou que fosse assim. Em geral, eles ficam bravos e para a discussão aí. Encerra a discussão aí. Não dá muito continuidade ao assunto. Mas o assunto é fascinante, gente. Eu recomendo que vocês leiam os livros dessa área, quem não conhece principalmente, porque realmente é fascinante. Eu fiz um curso rápido de verão lá no Discovery, nos Estados Unidos, e eles começam explicando que a gente tem embutido dentro de nós a habilidade de detectar coisas que podem ter acontecido por acaso de coisas que não aconteceram por acaso. Então, se a gente olha uma nuvem no céu, por mais perfeito que seja o bebê que saiu esses dias fotografado na internet, a gente sabe que aquilo é por acaso, né? Foi o vento, formou lá a carinha de um bebê na nuvem.
Já se a gente nunca ouviu falar das Rushmore Mountains nos Estados Unidos e chegar lá der de cara com as 4 caras dos presidentes americanos, nenhum de nós, em seu senso perfeito, vai falar, poxa, aquilo foi erosão, água e vento que fizeram a cara dos 4 primeiros presidentes dos Estados Unidos. Que legal, né? Não, ninguém vai achar isso. A gente sabe que aquilo não aconteceu por acaso. Bom, os caras do design inteligente pegaram um matemático, o prêmio Nobel, e fizeram ele fazer uma metodologia para identificar o que pode ser por acaso daquilo que não pode ser por acaso, cientificamente falando. Depois eles pegaram essa metodologia, aplicaram em várias áreas do conhecimento, e tem coisas que são absolutamente impossíveis de terem acontecido por acaso. Então, a única explicação razoável é que alguém projetou isso para ser desse jeito. E eles param aí, porque é uma análise científica. Eles não dizem quem projetou, eles só falam, isto não foi por acaso, isso foi projetado. Alguém queria que fosse assim, por isso que é assim. Eles fazem, inclusive, brincadeiras com esse assunto, dizendo, poxa, se você gosta de ETs, que criaram as pirâmides lá no Egito e aqui no Peru, iguais, então pode ser ET. Para mim, está tudo bem. Se você prefere uma explicação divina, foi Deus que criou assim, também está tudo bem. A gente para aqui. Só isso não aconteceu por acaso. Cientificamente, não pode ter acontecido por acaso. Então, essa linha de pesquisa é super interessante, é abrangente, como o doutor Davi falou, não exclui as outras, inclui, e eu acho que vale a pena vocês darem uma lida. Tá bom? Obrigado, Ken. Doutor Davi, aqui a gente foi acostumado a ouvir, né, o conceito clássico sempre de verdade, né? Ter a adequação da realidade ao pensamento, a verdade está aí, né? Então, não é nem culpa, é um momento histórico, é culpa de todo esse acúmulo, né? Então, para desconstruir isso um pouco e aceitar todas essas concepções, viciados. Então, não tem jeito. Mas nós somos privilegiados, né? Privilegiados porque temos uma instituição que nos dá esse apoio, nos dá esse espaço, né, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e para ter uma aula de filosofia. Então, para terminar, vamos terminar de forma diferente, gostaria que todo mundo ficasse de pé. Aderito, que nos levasse um momento de oração, de gratidão a Deus, né, e que também que esses encontros eles possam ser cada vez mais, que tragam um público maior cada vez mais e que, de fato, ele seja frutífero para todos nós. Então, a gratidão a Deus. Deus de amor, nós te louvamos por essa tarde, por essa noite, as palavras que ouvimos, pelo louvor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós suplicamos que tu alargues o nosso entendimento para compreender coisas tão profundas, para que nós possamos, ó Deus, anular sofismas, ó Pai, que tem conduzido tantas pessoas, ó Deus, ao inferno. Dá-nos, ó Deus, tua sabedoria, Senhor, e que dela, Deus, não nos apartemos nunca em nossas vidas. Cuida, Senhor Deus, desta universidade, dos seus dirigentes, de todos nós, Deus, professores e funcionários. Também cuida, Senhor Deus, em especial da vida do grande Davi, que tem, ó Deus, trazido tantos ensinamentos ao longo desses anos, ó Pai. Amém.